Olá, que bom que nós estamos aqui nesse momento conversando mais uma vez, conhecendo um pouco mais sobre a vida de Jesus. Este é o nosso último encontro. Que bom que a gente chegou até aqui falando, conversando e eu até entendo assim, refletindo mesmo, trazendo para a nossa realidade a pessoa de Jesus. Eu sou o Padre Air José e mais uma vez nós vamos conversar sobre Jesus, que hoje nós temos como tema ou como título Jesus, Rei dos Reis. E a gente já ouviu muito falar sobre Jesus como Rei, não é? E até inclusive existem algumas expressões, aliás, algumas interpretações que não são, pelo menos ao meu ver, muito corretas, não é? Falamos de Jesus como Rei, como aquele que vem montado, né, no seu cavalo e fazendo coisas maravilhosas. A gente peca por isso, porque na verdade não foi e não é e nunca será a intenção de Deus na segunda vinda de Jesus fazer com que a gente entenda esta possibilidade. Jesus sim, nós entendemos como Rei e nós aclamamos Jesus como Rei e fazemos isso com muita convicção, sempre. Mas nós não podemos nos esquecer de que esse Jesus do qual nós falamos, ou melhor, desse reinado de Jesus, é um reinado que não se resume à questão da corte, não é? Esse reinado que se resume a grandes festas, não é? A grande poder, aquele reinado que vive sobre a opressão, né? Vivendo, oprimindo as pessoas, aquele reinado que existe o rei e existe o súdito. Não é esse o reinado de Jesus. Aliás, a gente nunca pode, em maneira alguma, fazer esse tipo de comparação, não é? Porque o reinado de Jesus, ele não pensa a partir daquilo que nós entendemos por um rei. O reinado dele é um reinado de serviço, de acolhimento. Então, todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo, independente de qualquer coisa, até mesmo de religião, de qualquer coisa ou qualquer circunstância, essa pessoa precisa ser acolhida em qualquer denominação religiosa, porque ela tem fé em Jesus. Ele acolhe, ele é aquele que salva, é aquele que resgata e assim por diante. Por isso que é importante a gente pensar assim, ó, Jesus ele tem o poder, ele é rei, tem o poder, mas não o poder para oprimir as pessoas. Não é o poder para tirar as pessoas de uma situação de liberdade para escravizá-la dentro de um pensamento, principalmente quando esse pensamento é muito fundamentalista. Outra coisa muitíssimo importante, Jesus ele tem a glória, sabe, a glória mesmo de estar junto de Deus, de vivenciar junto de Deus as grandes maravilhas da sua vida e também aquilo que Ele quer que nós vivamos. Mas aí a gente traduz e atualiza, talvez não correspondente diretamente ao que é a glória, mas assim, Jesus ele tem a glória, mas não para vangloriar-se, não para dizer ou achar que por causa disto ele quer oprimir ou quer fazer com que nós todos nos sintamos os seus súditos, não temos opinião, não temos liberdade e somos que uma marionete na mão dele, de maneira alguma, não é? Uma outra coisa que para mim é muito especial, Jesus ele tem a todos nós, mas não nos submete à sua vontade no sentido de dizer assim, olha, você não pode fazer aquilo porque eu não permito que você faça. Jesus nos dá a possibilidade da escolha. Ele tem a cada um de nós nas suas mãos. Mas se eu disser que não o quero, ele vai respeitar e acredito que a partir da nossa humanidade, ele vai ter um sentimento muito triste em relação a isso. Mas ele vai nos deixar livres para isto. Uma outra coisa muito importante, ele é rei porque ele quer que todos nós sejamos livres, porque no seu reino só habita aquele que de fato acredita na liberdade de ser filho e filha de Deus. Por isso que esta nossa reflexão de hoje nos ensina a entregar a nossa vida a esse senhorio de Jesus. Entregar a nossa vida a esse senhorio de Jesus porque Ele sabe daquilo que nós precisamos e nós nos sentimos prontos para acolhê-lo e para, claro, também entregar a nossa vida por Ele. Por isso, Senhor nosso Deus, nós queremos neste encontro oferecer a nossa vida a Jesus, pedir que Ele transforme a nossa vida, faça da nossa vida aquilo que Ele entende que é o melhor para nós. Que o Seu senhorio nos ajude a viver como servos e servas dEle.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.